Oi pessoal, tudo bem? Bernardo aqui para o Papo Zero. Estou num ambiente diferente, estou aqui aguardando para iniciar as aulas do mestrado. Hoje tem um pitch, mas eu queria falar com vocês sobre a questão do planejamento. Eu já venho há um bom tempo pensando nesse vídeo, enfim, criei aqui algum script, então quando eu olhar para baixo, porque estou olhando aqui minha colinha, digamos assim, tá bom? Mas o mais importante é que vocês tenham consciência de quais são os passos aí para fazer um bom planejamento, dentro do conceito que eu tenho, tá? Então, não existe uma regra, né? Mas existe um padrão, digamos assim. Lembrando que eu estou aqui em Portugal já há 10 meses, fico aqui, resido no distrito de Santarém, tá bom? Enfim, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que a gente precisa perceber, né, entender, é a questão da visão emocional, né, e da maturidade que a gente tem, né, da nossa consciência a respeito da imigração. Porque tem algumas perguntas, né, que devem ser feitas internamente. Tá? Primeiro, você está realmente preparado para imigrar? O que compete, né, a você, né, determinar se está ou não preparado para imigrar? Isso é muito relativo. Cada um tem os seus conceitos, digamos assim, para avaliar se de fato está preparado ou não para fazer a sua imigração. Eu elenquei aqui várias perguntas, tá? O objetivo aqui é bem simples, vou fazer questionamentos que você deve anotá-los e fazer as suas devidas respostas. Isso vai te ajudar bastante dentro da tua estrutura psicológica, digamos assim, para você, de uma certa forma, avaliar se sim, estou preparado ou não estou preparado para emigrar. Isso, pessoal, independente se você vem ou não para Portugal ou vai para um outro país, a regra é a mesma, tá bom? Um ponto importante, né, das perguntas aqui: você vai ter condições, você está preparado para ficar longe da família, amigos? O que acontece é que muitas pessoas acabam voltando para o seu país de origem porque não conseguem ficar longe dos familiares e dos amigos. Quando a gente diz dos amigos, é da rotina da amizade. Não só o fato do contato com a pessoa, mas da rotina. Às vezes você tem aquela rotina de final de semana tomar uma cerveja, fazer um churrasco, esse tipo de coisa. Aqui em Portugal você vai começar tudo de novo. Então você vai ter que criar novas amizades, até ter essa habilidade, digamos assim, de poder usufruir esse tipo de situação em outro país. Então pense sobre isso. Isso demora, isso leva tempo. Tá? Isso leva tempo. Você tem certeza que está preparado para adaptar a nova cultura? Querendo ou não, todos os países têm a sua forma de interação, né, de cultura, e isso é bastante evidente. Eu, particularmente, aqui em Portugal, me sinto muito tranquilo. O pessoal comenta do Brasil para cá, antes de vir, né, que o português ele é muito direto, e de fato eles são muito diretos. Eles são, muitas vezes, no nosso pensamento, grossos, né, mas na verdade é que a forma com que eles interagem é essa, né? Aquela velha brincadeira, né? Você vai no restaurante e pergunta para o garçom: você tem sal? Ele responde tem e vai embora. É assim que funciona aqui. Você tem que pedir: você poderia buscar sal para mim? Ele vai lá e, ok, vou buscar. Ele vai lá e busca. Então, dependendo da sua pergunta, ele vai te responder de uma forma direta e certeira. E isso para nós brasileiros é sinônimo de ser grosso, mas na verdade não, é que eles são dessa forma. Só estou dando um exemplo, isso não é regra, tá, pessoal? Isso não é regra. Você está preparado para se submeter a trabalhos pesados ou operacionais? Por que eu falo isso? Falo isso por experiência particular. Sou engenheiro, né? Enfim, mas isso não quer dizer nada, mas enfim. E tenho pós-graduação, estou cursando mestrado aqui, mas você está num território novo, você vai ter que criar um novo network, você vai ter que conhecer as pessoas, vai ter que conhecer o mercado, e isso não é uma coisa que tu chega e já quer sentar na janela, digamos assim. É todo um processo, né? Então, você está preparado para aceitar os subtrabalhos, né? Os trabalhos que uma pessoa inicial vai fazer? Aqui é assim, para você começar, tem que se adaptar a esse meio e tem que estar disposto a aceitar esse tipo de serviço. Não é regra também, isso é fato. Você às vezes pode sair do Brasil já com uma vaga de emprego, já sair empregado, né? Mas o indício é baixo, isso é poucas pessoas, pessoal. Isso aí sendo bem franco com vocês, são raros os casos, tá? Consegue viver com o básico? Isso é importante. Dentro do planejamento financeiro, você vai ter que tecer vários degraus e níveis, né? Então, quando
você vai emigrar, você estabelece uma condição de vida no seu país de origem, enfim, e quando você vai emigrar para outro país, você vai ter que acabar descendo alguns degraus. Você está preparado para descer esses degraus, viver somente com o básico? Então, isso é um ponto importante. E básico é relativo. Cada um tem o seu ponto de vista. Básico para mim é arroz, feijão, ovo, pessoal. Arroz, feijão, carne. Isso para mim, por exemplo, é um alimento básico de almoço, de janta. Então eu consigo viver com isso de uma forma muito prazerosa. Uma salada, tá tudo certo. Tem gente que às vezes não. Tem que ter um doce, tem que ter um sorvete, um chocolate, alguma coisa assim. E isso acaba gerando mais custo e às vezes você está imigrando, você vai ganhar a base salarial, né, o salário mínimo, e isso não cabe dentro do seu orçamento, porque vai ter outros custos que vai ser mais importantes, digamos assim. Consegue ver, aqui eu até coloquei, né, comer aquele pastel, caldo de cana, ou churrasco com os amigos, que é aquilo que eu comentei, né, tem alguns hábitos alimentares que a gente tem no Brasil que aqui em Portugal, não é que não tenha, mas é mais difícil ter acesso. Um exemplo é caldo de cana com pastel de feira que a gente fala, aqui é o pastel de nata, quando fala pastel, para eles é o pastel de nata. Então, esses hábitos alimentares é muito característico. Eu sinto falta, por exemplo, do feijão do Brasil. Tem feijão aqui? Tem feijão. Mas o feijão do Brasil é diferente. A carne, né? A proteína de porco, de vaca, enfim, é outro sabor, porque é outra qualidade de animal e tudo mais. E a gente acaba sentindo falta, né? Mas tudo se adapta. Hoje, com 10 meses aqui, eu já estou super tranquilo quanto à questão de alimentação. Está preparado para passar frio? Muitas regiões do Brasil, né? Eu morava no sul, já era mais frio, mas aqui eu sempre falo, o frio é diferente, o frio é mais seco, né? Então tem que estar vendo essa questão da sua estratégia, de como avaliar a região que você vai residir e fazer uma pesquisinha no Google aí, de ver qual é que é as temperaturas médias dessa região. Parece trivial, é uma besteirinha, digamos assim, olhar isso, mas isso é muito importante. Tenho grupos de WhatsApp que muitas pessoas acabam saindo, não voltando para o Brasil, mas saindo da região onde mora. Por exemplo, na região do Porto é mais frio, o norte de Portugal é mais frio, o sul é mais quente. Eu moro mais próximo a Lisboa, a 1 hora de Lisboa, por exemplo, né? Distrito de Santarém. Então o que acontece? É mais quente aqui, é mais uma temperatura média, mas mesmo assim aqui quando dá frio, esse ano, por exemplo, eu passei 2 graus. Então, onde eu morava no Brasil, isso é inconcebível. O máximo que chega lá é 5 graus. Então, aqui 2 graus e acabou tendo um dia que deu temperatura negativa. Então, isso é importante avaliar, pessoal, temperatura. Deixa eu olhar aqui. Está preparado para aguardar um bom tempo até se consiga restabelecer? É aquela questão do planejamento. Você chega, não quer sentar, você não vai sentar no janela, você vai ter que pegar um subemprego, ir crescendo, fazendo network até se desenvolver. Eu estou ainda na fase inicial, pessoal, estou na base da pirâmide e está tudo certo, é um processo. Só que tem que estar claro isso para você e para quem estiver com você, seja com esposa, filho, amigos, se você vem com amigo, com amiga, enfim, independente. Quem conviva com você tem que estar muito alinhado a essa questão do processo, isso é muito importante. Essa pergunta eu coloquei aqui, na verdade já falei agora há pouco, né? Você vem sozinho, se os seus objetivos estão ou não alinhados com essa pessoa, né? É muito importante isso, pessoal, vou enfatizar esse ponto. Eu sou casado, tenho um filho de 4 anos e o que acontece? Tem que estar muito bem alinhado, porque os primeiros meses está tudo bem, aquela fase do oba-oba, digamos assim, tudo é novo, mas quando começa a cair na rotina, que você começa a procurar, por exemplo, os serviços, questão de saúde, o supermercado, o carro quebra, o mecânico, quando você começa a rotina de vida, mesmo, efetivamente, você começa a ser cobrado. Aqui o tempo ele é muito escasso, né? Porque é muita coisa que tu acaba assumindo e tendo que fazer. Você nasceu novamente em outro país, a parte de documentação, você vai muito atrás, né? Na região onde eu morava é correria, a gente fala, muita correria, você tem que correr atrás das coisas, tudo é novo, imposto de renda, né? IRS, eu fiz o meu esse ano, tive que entender, aprender, validar com pessoas que já fizeram, com amigos portugueses, enfim, tudo é novo, tudo tu tem que aprender, e isso leva tempo, isso gera desgaste e acaba gerando desgaste até no teu relacionamento.
Então esse é um ponto muito importante, tem que estar alinhado junto com o seu parceiro, parceira, enfim, com o seu filho, com o seu colega, quem estiver convivendo com você, isso é muito importante. Basicamente o que eu coloquei foi isso, e uma pergunta final é assim, né? Quantos por cento você está realmente preparado? Você se sente preparado para emigrar? Se essas perguntas que eu fiz nesse vídeo, as respostas forem a maioria negativa, pessoal, repense, porque talvez não seja o momento. Não é fechar a porta para essa possibilidade na sua vida. Não, muito pelo contrário. Eu estou há 10 meses, uma conversa que eu tive com a minha esposa foi de que a gente se questiona por que a gente não veio antes, né? Mas enfim, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, a sua história, enfim, a gente está trilhando a nossa. E eu sempre tento passar para as pessoas de uma forma realista e também de uma forma visão positiva da coisa, né? É difícil, pessoal, digo para vocês, não é fácil. Mas eu acho que o fruto vem, mas tem que estar claro e bem consciente. Tá bem consciente das circunstâncias e do que vai acontecer com você, tá bom? Eu finalizo aqui, é um vídeo razoavelmente curto, mas que faz com que vocês reflitam aí, tá bom? Forte abraço, sigam nas redes sociais, né? @Papo de Zarco lá no Instagram, curte esse vídeo, compartilha com a maioria das pessoas que está começando o seu planejamento ou que já está na fase, no meio do planejamento. Acho que é sempre importante fazer aquele refresh das perguntas, ver se está tudo certo, porque vir para cá e depois voltar, eu acredito que deva ser muito frustrante, tá? Forte abraço e sucesso a todos!